Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, A Voz da Vacina. Eu, Paula Freitas, Laura Fernandes, Vitória Trindade, Milene Barros e Mariana Oliveira, todas biomédicas, traremos muitas informações sobre o meio da saúde para vocês. E nessa temporada falaremos sobre a febre amarela. Para quem nos acompanha, viu que o nosso último podcast abordou tudo sobre a vacina. Mas, se você não viu ao vivo, relaxa, que a nossa live está salva aqui no canal. Então, por isso, já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Hoje, eu e as meninas vamos falar um pouco de como a febre amarela se prolifera, qual é o meio de divulgação e quais são as ideias para um controle da doença a partir do governo. Bom, eu já começo dizendo que a febre amarela ela tem uma relação com outras doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a zika, a partir do mosquito Aedes aegypti. Elas são arboviroses, que são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem os vírus da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. Essas doenças infecciosas, elas têm uma característica que diferencia das outras, como a transmissibilidade, a relação com o ambiente e o comportamento humano e a capacidade de prevenção e erradicação. A gente vê que quando há muito desmatamento ou uma mudança do homem muito brusca no meio ambiente, essas doenças elas acabam tendo uma proliferação maior. Mas voltando, a maioria desses patógenos responsáveis pelas doenças infecciosas humanas, elas têm origem zoonótica, ou seja, são mantidos na natureza em ciclos envolvendo um vetor e um animal silvestre. Como no caso da febre amarela, a gente já falou no primeiro episódio, é o macaco. E assim, a gente tem muitos tipos de vírus. E apesar da classificação arbovirose ser utilizada para todos eles, ela tem sido uma expressão muito mais utilizada para designar doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como a zika, a chikungunya, a dengue e a febre amarela. Agora, Vitória, conta pra gente um pouco como os fatores ecológicos influenciam a transmissão da febre amarela, incluindo o ciclo de transmissão silvestre e urbano. Como já sabemos, a febre amarela é da família Flaviviridae e os seus surtos podem atingir macacos e humanos. A razão disso pode estar associada ao meio ambiente. Quando uma floresta é saudável, macacos irão conseguir se desenvolver bem, porque terão um sistema imunológico bom, com acesso a frutos, sombra e com pouquíssima poluição, não tem razão para ter grandes surtos de febre amarela. Porém, o vírus ainda está lá, mas para ele não é um ambiente muito bom. Caso uma floresta esteja em desmatamento, esses macacos possuirão somente uma pequena parte da floresta para sobreviver. E para os mosquitos, sistemas ecológicos que estão empobrecidos podem favorecer ao aumento das populações deles, e com isso eles vão atrás de populações de macacos, infectando-os, fazendo com que tenha chance de levar a doença para a cidade. É importante citar que existem dois tipos de ciclos epidemiológicos de transmissão, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre é quando um macaco já infectado é picado pelo mosquito Aedes ou Sabetes, e estes recebem o vírus, podendo infectar humanos que forem em florestas com um surto dessa doença. Com isso começa o ciclo urbano, que é quando essa pessoa infectada com o vírus volta para a cidade e outra espécie de mosquito, o Aedes aegypti, ao picar essa pessoa, leva o vírus com ele e depois irá infectar uma outra pessoa com a sua picada. É importante que haja corredores interligando as matas, porque isso pode ajudar os macacos a se misturarem e dar origem a filhotes com genes bons, diminuindo assim as chances de disseminação do vírus. E as iniciativas locais que envolvem as comunidades na prevenção e controle da febre amarela, Laura, como é que funcionam? São recomendados para zonas de risco o controle da proliferação do Aedes aegypti, principal transmissor da doença. A população local deve se atentar a locais onde podem estar armazenando água parada, como pneus, bordas dos pratinhos dos vasos, garrafas, caixas d'água abertas, calhas obstruídas, lixeiras abertas, entre outros. Esses mosquitos utilizam a água parada para procriação, então o dever da população é evitar que isso ocorra. Mas a vacinação é recomendada em quais áreas e países? A vacina da febre amarela é indicada para residentes ou viajantes que planejam ir para as áreas com recomendação de vacinação,
com pelo menos 10 dias de antecedência da data da viagem, que é o tempo fundamental, para que a vacina confira proteção contra a infecção. No Brasil, as áreas que possuem recomendação de vacinação são rurais ou silvestres, de turismo ecológico, de pesca e caça e dentre outras atividades de lazer ou trabalho. Entretanto, os estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além dos estados de Minas Gerais e Maranhão e de alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem recomendação. Não há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada no Brasil. Contudo, o Ministério da Saúde recomenda que os turistas internacionais renovem a sua condição vacinal antes da chegada ao Brasil, de acordo às orientações do calendário de vacinação do país de origem ou residência, principalmente as vacinas da febre amarela, poliomielite, sarampo, rubéola e tétano. Os países que exigem vacina de febre amarela são, em sua maioria, da América Latina e Central, África e Ásia. Essa doença ela ocorre com maior frequência em países tropicais. E desta forma, para poder viajar aos países que exigem a vacina de febre amarela, os passageiros devem portar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia, que geralmente é conferido no portão de embarque. De acordo com a emenda ao Regulamento Sanitário Internacional, desde 11 de julho de 2016, o período de validade de todos os certificados internacionais de vacinação para a febre amarela passou de 10 anos para a duração para toda a vida da pessoa vacinada, até mesmo para certificados já emitidos e novos certificados. Tá vendo, gente? Então a gente tem uma vacina boa, que gera resultado, com uma duração eficaz. Não deixe de se vacinar, a febre amarela é coisa séria. Agora, Milene, então explica pra gente como que essa doença ela afeta as comunidades, a economia e o turismo das áreas afetadas, principalmente de quem não se vacina, né? A mortalidade global da febre amarela apresenta-se entre 5 a 10%, taxa grande comparando com outras viroses, inclusive o dengue. Porém, a letalidade dos casos graves mostra-se maior no Brasil e varia entre 40% a 60%. Portanto, nos últimos 31 anos do século XX, envolvendo o período de 1970 a 2000 e o ano de 2001, foram comunicados 4.543 ocorrências de febre amarela na América do Sul, e todos de forma silvestre. Segundo o Ministério da Saúde, refere-se de uma doença de informação compulsória imediata. Desse modo, todo caso suspeito deve ser rapidamente comunicado por telefone ou e-mail às autoridades, por ser uma doença preocupante e que possui um risco de dispersão para as outras áreas do território nacional e internacional. E dentre essas informações, a notificação deve ser anotada por meio de um preenchimento da ficha de investigação da febre amarela e inserida no sistema de informação de agravos de notificação. E falando também do saneamento urbano, ele também é um problema, pois o crescimento desordenado das cidades com a falta de saneamento básico e, na maioria das favelas e zonas rurais, os sistemas para obter água são precários e geralmente pouco sanitários. Entretanto, atualmente temos uma vacina contra a febre amarela, diferente do início do século XX, E possuímos uma área urbana mais desenvolvida, relacionada à época de Oswaldo Cruz. Mas ainda é preciso de investimentos na infraestrutura sanitária para esta população. As campanhas da Fundação Rockefeller foram de tamanha importância. Elas ocorreram entre 1918 e 1928 e ajudaram a fazer desaparecer a febre das cidades e portos mais importantes. E essa campanha foi apoiada por diversos políticos, já que o motor da economia era exportação de matérias-primas. E além disso, Rockefeller formou uma geração de sanitaristas nos métodos norte-americanos e houve um resultado de uma combinação de luta contra as larvas e contra os mosquitos adultos. Portanto, as estratégias de Oswaldo Cruz podem ser válidas até os dias de hoje, com uma demonstração de que boas respostas políticas precisam de boa ciência, tecnologia e saúde pública. Muito bom, Milene. Mas como que é a comparação com os outros países e as regiões que também enfrentam a febre amarela? Os países dos continentes da América e da África, foram os que tiveram os casos com alta letalidade, sendo consideradas regiões de alto risco. Podemos assim dizer que na América, como a Bolívia, Brasil, Equador
Peru, entre outros, né? Se tem preocupações, pois a taxa de vacinação para a febre amarela ainda é mediana, o que é um fato preocupante, né? Pois a transmissão para essas pessoas não vacinadas podem se aumentar. Porém, ainda é uma situação estável e controlada na América. Já no continente africano, o risco é um pouco maior, por ser uma área de onde os recursos humanos ainda são, na verdade, bem limitados. Porém, mesmo assim, nessas áreas, a estratégia que é feita é fazer campanhas para vacinar o máximo de pessoas possíveis e também impedir que essa doença se espalhe, se propague a mundo afora. Exatamente, Mari. A gente sabe que a última pandemia da febre amarela urbana aqui no Brasil, ela foi considerada encerrada em 1942. Agora, a febre amarela silvestre, ela foi detectada no Brasil em 1932. E desde então, anualmente, são observados casos nas regiões norte e centro-oeste. Ou seja, a doença ela se mantém na forma endêmica, mas sob controle, já que ocorre um pequeno número de casos humanos a cada ano. Até porque a gente tem a vacina, né, pra ajudar aí. Então, assim, falando de casos notáveis e de como a ciência vem evoluindo a partir deles, no período de 2017 e 2019, a gente teve uma epidemia de febre amarela que assolou diversas regiões do país. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, por exemplo, a gente teve, após quase 80 anos sem registro, 289 pessoas infectadas e 93 morreram, tá? Então, é de extrema importância reforçar a vigilância de epizootias. A gente tem que manter uma cobertura vacinal, como vocês falaram, a gente tem que ter uma realização da vigilância dos primatas e dos mosquitos com muita atenção. A gente tem que ter um governo de olho nisso, sabe? Então, assim, voltando para a parte da ciência, de como ela evoluiu a partir desses casos, a gente teve a criação de uma estratégia, que foi a eliminação da epidemia de febre amarela. Ela foi exatamente criada para poder responder à ameaça desses surtos de febre amarela com propagação até internacional, tá? Um período antes desse que eu falei agora há pouco, a gente teve surtos de febre amarela internacionais. Então, sob a direção da OMS, da Unicef e da Gavi, que é a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, a gente teve a criação dessa estratégia. Ela apoia 40 países e envolve mais de 50 parceiros. E qual que é o ponto que eles botam como estratégia? Qual que é o objetivo deles? Primeiro, proteger a população em risco. Segundo, prevenir a propagação internacional da febre amarela. E terceiro, conter surtos rapidamente. Então a gente sabe que para esse terceiro não precisar acontecer, não ter um surto de febre amarela, a gente já tem a vacina. Então, gente, se vacina, mais uma vez, se vacina. Então, assim, a gente sabe que tem como ponto combater os surtos. Mas como que o governo, as organizações de saúde, elas respondem a esses surtos de febre amarela? Qual que são as estratégias? A principal estratégia de controle utilizada pelos governos e organizações é por meio da vacinação. São realizadas campanhas de vacinação disponíveis nas unidades de saúde pública. É recomendado a proteção individual através do uso de roupas que cubram o corpo, o uso de repelentes e mosqueteiros. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, recomenda a cobertura de 95% de vacinação da população que vive em zona de risco, imunização de rotina em lactantes e vacinação de viajantes que vão para áreas endêmicas. Em situações epidemiais, os governos respondem de forma rápida, realizando campanhas de vacinação de emergência. Agora, sim, falando um pouco da mídia, que a Mari pode até falar pra gente, explicar pra gente, é como que a mídia atua com os surtos de febre amarela. Qual que é a importância dessa comunicação com as pessoas, de mostrar os riscos dessa doença, sabe? Explica então pra gente. Bom, a mídia, muitas das vezes, passa as informações de forma muito alarmante ou passa as informações quando os surtos, já se iniciaram, causando um grande medo nessas pessoas, um grande desespero, na verdade. Porém, as informações devem sim ser passadas para que a população saiba se prevenir de forma correta, saiba dos riscos que elas correm,
ou também quem pode ou não tomar a vacina, e assim por diante. Mas a forma que essa informação vai chegar até elas deve ser apenas uma informação e não um alarme, que na maioria das vezes não é necessário esse alarme tão grande, tão desesperador. Tem que ter muito cuidado de como a gente vai passar uma informação tão importante para as pessoas, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui nesse podcast, ele é muito importante, porque a gente está passando um conhecimento para as pessoas. Elas estão conhecendo a febre amarela, elas estão sabendo o que ela causa e elas principalmente estão sabendo que elas podem se imunizar contra. Hoje eu vou falar sobre alguns mitos e verdades sobre a febre amarela. Primeiro mito é se existem 2 tipos de febre amarela e não. A febre amarela só tem de um tipo, a única coisa que tem diferença é em relação aos vetores, que um é através do mosquito da espécie Aedes aegypti, vetor da doença nas cidades, e os mosquitos das espécies Haemococcus e Sabetes, que são os vetores em ambientes de floresta. Uma pessoa pode transmitir a febre amarela para outra? Não. A transmissão acontece através do vetor, que é o mosquito. A única exceção é quando uma pessoa tem contato com o sangue da outra pessoa infectada. A febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti? Não, a febre amarela silvestre é transmitida pelos mosquitos Haemococcus e Sabetes, mas o vírus é o mesmo. Nenhuma grávida deve ser vacinada contra a febre amarela? Falso. Não é muito recomendada para esse grupo. Porém, em casos de surtos da doença, epidemias ou viagens para áreas que têm problema com a febre amarela, a gestante deverá ser avaliada pelo serviço de saúde e observar os riscos e benefícios. Preciso tomar a vacina a cada 10 anos? Falso. Até 2014, a recomendação era que o indivíduo deveria ser vacinado de 10 em 10 anos. A partir de 5 de abril de 2017, o Ministério da Saúde passou a adotar dose única da vacina contra a febre amarela para as áreas com recomendação de vacinação em todo o país. A medida é válida desde abril e está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde, OMS. Se não moro na área de recomendação da vacina ou não viajar para essas áreas, não preciso me vacinar? Verdade. Só é recomendada a vacinação caso você more ou vai viajar para uma área que tenha casos de febre amarela. A pessoa que contrai a febre amarela fica com a pele amarelada? Verdade. O nome da febre é característico, pois em torno de 15 a 25% dos pacientes ficam com a pele amarelada, icterícia. É possível prevenir? Sim, porém a única forma de prevenção é a vacinação contra o vírus. Outro ponto muito importante é o controle do vetor, que na zona urbana é o Aedes aegypti, o mesmo mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Até agora só foram registrados casos de febre amarela silvestre. Verdade. A febre amarela apresenta 2 ciclos: o silvestre, em que a doença é transmitida pelos mosquitos Haemococcus e Sabetes em regiões rurais e de matas, e o urbano, em que é transmitida pela Aedes aegypti. Não há registro de infecções por esse segundo ciclo desde 1942. Bom, gente, então a gente chegou ao final de mais um episódio. É sempre muito bom estar com vocês aqui na live, comentando. Sempre muito maravilhoso estar aqui compartilhando trocas com as minhas amigas biomédicas, todas maravilhosas. Elas que estão sempre aqui estudando para poder passar informação para vocês. Se ajudem, se cuidem, se vacinem. E prestem atenção nas informações que vocês veem, que vocês escutam, tá? Esse foi um assunto muito legal que a gente quis abordar um pouco aqui pra vocês. E se vocês tiverem gostado, quiserem mais, a gente traz no próximo episódio. Então comenta, vai nas nossas redes sociais, já ativa o sininho aqui pra não perder a próxima live. E segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente tá sempre por lá divulgando os nossos novos episódios, tá bom? Então curte, compartilha, comenta. E é isso. Um beijo, imunizados!